Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No Administração em Debate de hoje, você vai assistir a uma entrevista com o vereador Carlos Caiado sobre sua participação no projeto Jovens Políticos, idealizado pelo governo dos Estados Unidos. Logo depois, você confere trechos da palestra Liderança e Valores Humanos, o que faz a diferença, com o administrador Robson Santarém. Confira! Sempre que o CRA-RJ recebe uma visita que tenha contribuições para compartilhar com os administradores, a TV e a rádio CRA-RJ não perdem a oportunidade de trazer esse visitante, no caso o vereador Carlos Caiado, para participar conosco de uma entrevista. E hoje nós temos, além do vereador, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Prazer. Obrigado pela oportunidade. Nós temos também o presidente do Conselho Regional de Administração, o administrador Wagner Siqueira. Como vai, Wagner? Tudo bem, Kátia, aos colegas administradores, ao nosso público que nos ouve, que nos vê, um cumprimento especial e agradecer a visita honrosa e importante do vereador Carlos Caiado, vice-presidente da Câmara Municipal, já no seu terceiro mandato, mas que compatibiliza uma experiência importante como administrador e já 3 mandatos como vereador, o que faz com que essa sincronia, essa harmonia fala que a relação política e gestão tem jeito, que a política também tem jeito, assim cuidando da boa gestão pública. O vereador participou de um intercâmbio político promovido pela Embaixada Americana. Eu queria que você me dissesse como é que aconteceu essa oportunidade, já que só foram 7 jovens líderes políticos. A gente pôde compartilhar os nossos conhecimentos com os conhecimentos também dos administradores dos Estados Unidos, políticos diversos. A gente teve a oportunidade de visitar diversas prefeituras, governo do estado, estar com parlamentares, congressistas, como eles chamam. Então foi muito enriquecedor e foi maravilhoso ter sido selecionado, ter sido escolhido, vamos dizer assim. E foi um período muito curto, foram apenas 15 dias, né? Mas 15 dias intensos. Nós participamos em diversas cidades, conhecendo a administração de cada uma delas, mas também tivemos a oportunidade, Wagner, de conhecer o sistema eleitoral deles, que é muito confuso, difícil de conhecer, difícil de aprender, mas vi que o nosso país, apesar de todas as críticas, inclusive está mais avançado nesse requisito até do que o próprio Estados Unidos. Que a gente tinha uma visão contrária, a visão, né, que os Estados Unidos era a perfeição do sistema eleitoral. Lá o voto não é obrigatório. Inclusive, eles até discutem isso, fala que é difícil a população dos Estados Unidos entender isso, mas que o povo lá não vai votar. É incrível. As pessoas que elegem nos Estados Unidos é um percentual muito pequeno. É o que mostra que a democracia representativa está em xeque, em discussão, em debate em todo o mundo. Né? Quando a gente vê um país que é realmente a representatividade dos Estados Unidos no mundo inteiro, e eles, como ainda tem essa dificuldade que você anota, mostra que a democracia representativa está em dificuldade, né? Portanto, a questão não é só brasileira. E o que marcou que você pôde trazer de diferente para compartilhar com os vereadores aqui do Rio de Janeiro, como uma proposta mesmo de começar a rever, de começar a se questionar com relação a como acontece hoje as eleições? Então, em relação às eleições, como eu disse, o nosso sistema, incrível que pareça, é melhor do que o deles. Inclusive, nessas reuniões que nós participamos, o cartório deles lá, que fazem todo o sistema eleitoral, se interessaram até vir aqui no Brasil conhecer o nosso sistema. Então, isso é uma questão em relação à eleição. Então, o benchmark foi ao contrário, né? O benchmark foi ao contrário, deixa eu vir aqui. O que, assim, a gente pôde trazer para cá, conversando com os outros parlamentares, enfim, deputados, todos ligados à política, até com o Wagner, é que a participação da população, apesar de na hora de votar ser um percentual pequeno, porque não é obrigatório, mas a participação lá, o envolvimento das campanhas eleitorais com as primárias seria uma questão de a gente trazer para aqui para o Brasil, isso sim. Porque as primárias dos partidos
dão a força das pessoas conhecerem mais as propostas, as ideologias dos partidos e do próprio candidato, vamos dizer assim. Então, isso que é a melhor coisa que nós tiramos dos Estados Unidos, que deveria ter aqui no Brasil, as primárias. E é proporcional esses votos também, é preciso que se entenda que não é voto unitário por cada estado, né? Cada estado tem um peso diferentemente nas primárias em relação ao conjunto de eleitores, de filiados, etc. Não sei quais são os critérios exatos. Sei que na escolha direta, quando se dá a eleição, é proporcional aos votos que ele tem, porque a eleição americana é indireta, a gente precisa lembrar isso. Né? São eleitos delegados. A eleição americana não é direta, né? Tem esse aspecto também, né? Significa que no final os delegados podem não concordar, já aconteceu isso, né? O mais votado não quer dizer necessariamente que ganha a eleição, é o que tem mais delegados. Queria agradecer muitíssimo por essa oportunidade de compartilhar conosco essa sua experiência, de falar um pouquinho também do trabalho que vem realizando. Muito obrigado, Kátia, pela oportunidade e estou à disposição em que for preciso. Muito obrigado, Caiado. Recebo uma saudação especial de toda a nossa comunidade profissional, pessoas jurídicas e pessoas físicas. O CRA Entrevista fica por aqui. Outras informações sobre o Conselho, acesse o nosso site. Ter uma visão fragmentada do mundo é um retrocesso. Na era da tecnologia digital online, todos os fenômenos políticos, econômicos, ambientais e sociais estão interligados de alguma maneira. E o administrador está preparado para lidar com tudo isso dentro das organizações? Compreenda mais sobre este universo no 10º Encontro de Administradores, com o tema Da Máquina à Rede, a nova realidade da administração, nos dias 5 e 6 de outubro de 2016, no Rio de Janeiro. Garanta já a sua participação. Inscrições abertas no site cra-rj.adm.br/ENCAD 2016. É uma alegria recebê-los aqui para refletir sobre um tema de liderança e valores humanos, que é o tema que eu estou abordando no meu livro que foi publicado, está saindo agora. É isso que eu quero compartilhar com vocês, algumas reflexões, e espero ter um tempo aqui para a gente interagir e vocês trazerem as questões também de vocês. A primeira questão é que cultura que a gente está construindo. Se a gente pensar em todas as esferas de atuação, a gente vai ver que o resultado das nossas ações, dos nossos comportamentos, vão refletir os valores que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós nos contradizemos, porque falamos de alguns valores e na prática nós não estamos trazendo esses valores. Então a gente pode pensar assim, e quantos desses que estão presos e daqueles que deveriam estar, podem dizer que seus valores são a ética, por exemplo, não é verdade? Quantos empresários desses, grandes empresas, podem ter lá na sua empresa, no hall da sua empresa, os seus valores, e a prática dessas empresas não tem nada a ver com aquilo que está sendo anunciado. Se a gente está falando dessa situação, que é uma crise de valores, nós também podemos olhar em termos individuais, quando nós afirmamos ter alguns valores, mas também caímos em contradição. Todo ser vivo tem essa dimensão que a gente chama de heliocêntrica, vai buscar o Sol. Nós, seres vivos, também buscamos isso. Qual é o Sol que a gente busca? Qual é a luz que a gente busca? Se na empresa, e é isso que dá vida, porque se não chegar luz à planta, ela vai morrer, ela perde a vitalidade. Se não chegar essa luz para nós, nós vamos morrer.
Tem muita gente morrendo nas organizações porque falta luz. Vocês me entendem o que eu quero dizer com luz nessa metáfora? Então, nós precisamos entender a organização nessa perspectiva. E quando olhamos para o organismo vivo, a gente vai perceber que a totalidade é muito maior do que a soma das partes. E, para mim, a grande metáfora é o nosso próprio corpo. Há vários órgãos aqui, no meu e no de vocês. Mas eles não funcionam sozinhos. E não é a soma desses órgãos, o que podemos chamar de sistemas ou subsistemas, que vão gerar um ser vivo. É muito mais do que isso. É essa complexidade. As organizações são complexas dessa maneira e precisam ser entendidas assim. O que tem nessas organizações, assim como temos cada um de nós? Nós temos uma dimensão física, corporal, que exige de nós um investimento na materialidade, no cuidado físico, no cuidado com o corpo, com a alimentação, com a saúde. Precisamos disso. Nós temos uma necessidade intelectual, estamos aqui aprendendo o tempo todo, estudamos, desenvolvendo o intelecto. Temos uma dimensão emocional, que fala dos nossos relacionamentos, sobretudo, de uma boa convivência. E há uma dimensão em nós, espiritual, que trata do sentido da vida, dos nossos valores. As organizações, como sistemas vivos, também têm todas essas dimensões. A materialidade está no lucro, nos resultados, entendido dessa maneira, nos ativos da organização que precisam ser cuidados. Mas também está na gestão do conhecimento, que é a dimensão intelectual dela, do investimento que se faz, está na dimensão emocional, nas relações, no processo de comunicação, na relação com os clientes, com os colaboradores, com todos os demais stakeholders, e tem a dimensão espiritual da organização. Qual é o sentido dessa organização? Para que ela existe na sociedade? Qual é a contribuição que ela traz para o mundo? Porque se ela não trouxer uma contribuição para a sociedade, ela não tem razão de ser. O Barrett, que eu já citei, disse que cada vez mais os parâmetros pelos quais definimos o que é sucesso vão se tornar os mesmos pelos quais definimos o que é evolução. São parâmetros espirituais e coletivos. Então precisamos ressignificar. Uma empresa não será bem-sucedida pelo índice de lucratividade dela. Isso já muda até em alguns países, quando lá no botão fala-se de felicidade interna bruta, vocês sabem. E algumas organizações adotaram isso também. Oxalá chegue o dia que a gente fale também no Brasil, em todos os países, não mais de PIB, mas de FIB. Ou de PIB e FIB, mas não separar uma coisa da outra. Terminando, aqui uma frase do livro que eu citei: feliz aquele que aprendeu que liderar é servir e considera que o resultado só é bom se for bom para todos. Vai ter o seu nome gravado na história como exemplo para muitas gerações. Tem que ser bom para todo mundo. Empresas em que os gestores, dirigentes e líderes acham que é bom se for bom para eles e o resto que se dane, ou que o país se dane, como a gente está vivendo aqui, tem alguma coisa errada. E, como eu disse, toda mudança começa na gente. O que a gente precisa mudar, então? É a reflexão. Essa é a grande provocação que eu acho que a gente precisa se fazer, e no nosso papel como consultores, como coaches, ajudar o outro. Onde que você precisa melhorar? Para se realizar, para contribuir, para se tornar um ser humano melhor, para se tornar um líder melhor. Que mudanças que exigem de cada um de nós, nos nossos diversos papéis que a gente vive no mundo, o que a gente precisa fazer? São algumas inquietações, não se resumem a essas perguntas. Como é que a gente pode aplicar os nossos valores espirituais no ambiente de trabalho? Se a gente não trabalhar isso, qualquer técnica, qualquer tecnologia, qualquer processo, e hoje existem muitas metodologias de gestão, isso não vai servir de nada. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!